Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando. É muito bom estar aqui com todos vocês para mais um estudo que nós temos realizado às segundas-feiras, né? E hoje a segunda-feira foi aquela segunda-feira puxada, aquela segunda-feira com muito trabalho. Graças a Deus por isso, mas estamos aqui para o nosso compromisso com a Igreja de Cristo, com a Igreja espiritual, com a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, exatamente aqueles que caíram na graça do Altíssimo, aqueles que caíram na graça do Soberano. Nós vamos falar hoje sobre Gálatas, capítulo 4, mas eu vou fazer um breve resumo dos 3 capítulos que nós já falamos até agora, capítulo 1, 2 e 3. Então vou fazer um breve resumo, nós vamos fazer juntos um breve resumo, e como você sabe, nós sempre lemos o capítulo em duas versões, na revista e atualizada, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, e fazemos também a leitura do capítulo na Bíblia Viva, tá bom? A Bíblia Viva eu não tenho ela fisicamente em papel, então eu pego na internet a Bíblia Viva Online. Porém, antes eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que dê o seu like para ajudar o vídeo, para que o vídeo seja recomendado para outras pessoas. O like é importante por isso, porque o YouTube entende que quanto mais as pessoas elas dão like, elas interagem com comentários, então o YouTube vai recomendando esse vídeo para outras pessoas. E se você não é um inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Nós chegamos a 97 mil inscritos, então faltam aí menos de 3 mil inscritos para nós alcançarmos a marca de 100 mil inscritos, tá bom? Então seria muito bom que você recomendasse também um canal para um amigo, para um familiar, que você que já é inscrito, você pudesse ver se você continua inscrito, porque pode acontecer no YouTube às vezes alguma coisa ter acontecido e você simplesmente não está inscrito no canal. Você sabia que 50% das pessoas que assistem os vídeos, elas não são inscritas no canal? Interessante, né? Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E é interessante notarmos que essa é a única carta do apóstolo Paulo, aliás, é a primeira carta do apóstolo Paulo, segundo os estudiosos. Essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreveu. Das suas 14 cartas, essa foi então a primeira carta, cronologicamente, tá? Então, embora na Bíblia não esteja cronologicamente como a primeira carta. E por que eu falo 14 cartas? Porque eu acredito que o apóstolo Paulo também escreveu a carta aos Hebreus, tá? Eu acredito que ele tenha escrito também a carta de Hebreus. Então, essa carta de Gálatas é a única carta que o apóstolo Paulo ele não se dirige a uma comunidade específica. Ele manda para uma região, ou seja, a região da Galácia. Então ele manda essa carta para uma região, não é para uma comunidade específica, por exemplo, ou uma cidade específica, como a cidade de Colossos, como Roma, como
Corinto, não. Ele manda para a região da Galácia, tá? Então era uma região. E qual era o assunto dessa carta? O assunto dessa carta, porque, veja bem, os Gálatas, eles eram gentios, eles não eram judeus, eles eram gentios. Então, eles haviam recebido o evangelho da graça, um evangelho sem lei, ou seja, sem as leis mosaicas, o evangelho puro, o evangelho da graça, o evangelho sem cerimônias judaicas. Eles receberam esse evangelho. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que quando o apóstolo Paulo se apercebeu, haviam judaizantes, ou seja, homens, né? Acredito que homens, que estavam tentando judaizar os Gálatas, ou seja, fazendo eles acreditarem que somente a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Então eles estavam tentando judaizar, ou seja, introduzir naquele evangelho que o apóstolo Paulo tinha levado para os Gálatas as festas cerimoniais, a circuncisão, ou seja, todas aquelas cerimônias judaicas. E aí o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas justamente sobre isso e dizer para eles, olha, vocês estão decaindo da graça, vocês estão caindo da graça, não caindo na graça. Eu explico isso até na igreja em casa que nós fizemos ontem. Uma coisa é cair na graça do Altíssimo e outra coisa é cair da graça. Os Gálatas, eles estavam caindo da graça. Por quê? Porque eles estavam querendo essa religião, ou seja, eles estavam querendo essas práticas dentro do cristianismo. Como existem hoje muitas denominações que judaizaram o cristianismo. Você não sabe se eles são judeus ou se eles são cristãos. Você não sabe se eles seguem ao Cristo ressuscitado ou se eles seguem, por exemplo, o Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, sim, era judeu. Jesus de Nazaré, sim, cumpria a lei, e vamos até ver isso. Ele nasceu debaixo da lei justamente para cumprir a lei. Então, por isso ele mandava apresentar ao sacerdote a oferta do leproso que foi curado, por exemplo. Jesus foi levado quando criança, quando menino, ao templo para ser apresentado. Enfim, Jesus participava das festas judaicas. Por quê? Porque ele era um judeu e ele veio justamente para cumprir. Porém, o que acontece? Vamos fazer um breve resumo aqui dessa carta. Eu separei aqui alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2 e também do capítulo 3, antes de nós entrarmos no capítulo 4, tá bom? Antes de entrarmos no capítulo 4. Eu separei, por exemplo, um versículo que está em capítulo 1 de Gálatas, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele reivindica a sua autoridade e o seu apostolado, dizendo, olha, eu sou um apóstolo, mas não sou apóstolo da parte de homens. Eu sou um apóstolo, né, por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A verdade é, meu irmão e minha irmã, que hoje não existem mais apóstolos. Eles podem até ter nome de apóstolos, mas não são, tá? Podem ter nomes de apóstolos, mas não são apóstolos.
porque não existe mais apóstolos, tá? Não existe. Apóstolos foram aqueles lá que Jesus escolheu e depois o apóstolo Paulo. Jesus escolheu os 12 para que eles levassem o evangelho aos judeus, o evangelho da circuncisão. E levantou a Paulo, apóstolo, fora do tempo, para que ele levasse o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, levasse aos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não faziam parte do povo de Israel, tá certo? Não eram judeus. Qual outro versículo que eu separei? Também do capítulo 1, o versículo 6, 7 e 8, que diz assim, olha só, versículo 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo falando para os Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldição, maldito. Então, aqui é interessante nós notarmos que essa palavra outro, no grego, por exemplo, ela tem outros significados, ou pelo menos dois. Por exemplo, no português, outro é outro, tá? Outro é outro. Mas no grego existe um outro significado. Por exemplo, outro pode significar algo que não tem a mesma essência, ou que tenha a mesma essência, depende do contexto. Quando o apóstolo Paulo fala aqui outro evangelho, ele está dizendo um outro evangelho que não tem a mesma essência, ou seja, não é o evangelho da graça, não é o evangelho que deveria ser anunciado aos gentios. Por exemplo, quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador. Então, nesse sentido, o outro é a mesma essência, tem a mesma essência, ou seja, é o Espírito Santo com a mesma essência. Aqui, no caso do apóstolo Paulo, quando ele fala outro evangelho, ele está se referindo justamente a não tem a mesma essência, não tem a mesma pureza, não tem a mesma graça, sabe? Não tem graça, é sem graça, tá? É um evangelho judaizante, é um evangelho falso, é um evangelho que acrescenta coisas que não são necessárias serem acrescentadas. Por isso ele vai dizer exatamente isso. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, ou seja, acrescentando as festas judaicas, acrescentando dízimo, acrescentando isso, acrescentando aquilo outro, não vale, não presta, é falso, é espuma. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Eu também separei aqui que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 10, ele rebate uma acusação que o evangelho que ele estava pregando era um evangelho de facilidades. Não precisa da lei, então é um evangelho que pode tudo. Nada disso. Você sabe que a lei, né, a lei, por exemplo, a lei ela dizia o seguinte, não faz isso, ou faz isso. Porém, a lei, ela não dava a força para a pessoa fazer ou deixar de fazer.
Porque a circuncisão era na carne, não era no coração. Porque as palavras estavam gravadas em pedras e não na mente. E não na mente. Na graça, a pessoa, ela ouve, ela entende qual é a orientação, ela entende qual é a lei do Espírito e ela tem força para colocar em prática. Ela tem força para resistir à carne, compreende? Já a lei não, a lei dizia, não faça isso, mas não dava força para a pessoa não fazer. Ou dizia, faz isso, mas não dava força para a pessoa fazer. Porque não agia no interior, eram apenas ordenanças, não era algo que vinha de dentro, não era algo que nascia daquele querer por amor, que nós já falamos também em vídeos. Então o apóstolo Paulo rebate essa acusação e diz assim, olha só, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, capítulo 1, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Outra coisa interessante, não há mais revelação, meu irmão e minha irmã. Não fique andando atrás de revelações, porque não existe mais. A revelação foi dada, elas foram dadas a eles, a esses homens. O que se tem hoje? O que se tem hoje é o entendimento. Você vai ter um entendimento daquela revelação. Por exemplo, você vai ter o entendimento da graça. A graça não foi revelada a você, a graça não foi revelada a mim. A graça foi revelada ao apóstolo Paulo. Então, hoje o que nós temos? O entendimento daquilo que foi revelado a ele. Agora, você não pode, em hipótese alguma, ficar indo atrás daqueles que dizem aqui, olha, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. De forma alguma. Não vá atrás disso, meu irmão. Não vá atrás disso, minha irmã. Porque a revelação foi dada aos apóstolos. Tá certo? Outro versículo que eu separei aqui, também é do capítulo 1, Paulo, ele era um extremo conhecedor da lei. Ele conhecia a lei. Eu acredito que Deus, quer dizer, o Senhor Jesus o escolheu justamente por ele conhecer tanto a lei, por ele conhecer tanto o judaísmo. Então ele falava com propriedade sobre a lei. Ele conseguia fazer a diferença. Olha, o que a lei é isso e a graça é isso. Porque imagina, ele conhecia a lei. Ele era um judeu, um estudioso da lei, ele vai falar isso. E ele recebe a revelação da graça, então ele conseguia muito bem fazer essa comparação. Olha, lei é isso e graça é isso. Porque ele conhecia. Olha o que ele vai dizer no versículo 11, 12 e 13 do capítulo 1. Faço-vos saber... já lemos isso, eu vou agora para o 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, e ele fazia isso porque ele acreditava que estava fazendo certo. Ele não cria que Jesus Cristo era o Messias. Ele vai ter essa revelação
depois, ele vai ter esse entendimento depois. Então ele perseguia os cristãos, ele devastava, né, as reuniões dos cristãos. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso, olha só, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele era zeloso. Então ele tinha zelo por aquilo, por aquela religião, o judaísmo, pelas tradições dos seus pais, os costumes, as práticas judaicas. Então ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne nem sangue. Então, Paulo tinha consciência que a mensagem dele era para os gentios, não era para os judeus. Ele tinha essa consciência, embora ele pudesse esporadicamente pregar para um judeu e tal, mas a missão principal, o foco principal dele era levar justamente a graça aos gentios. E ele também fala no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, olha que coisa: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para os Gálatas que é impossível a pessoa se justificar diante de Deus. É impossível. Não há como. Ele está querendo dizer para os Gálatas que não tem como o homem se salvar. O homem não pode fazer absolutamente nada para se salvar. Isso é obra de Cristo. Isso é obra dele. O véu se rasgou de alto a baixo. E depois, no capítulo 4, é tão interessante isso, que ele vai dar o exemplo de Abraão. Ele vai dar o exemplo de Abraão no capítulo 4, aliás, de Abraão não, ele vai dar o exemplo de Sara e Agar. Quando nós chegarmos lá, nós vamos entender sobre isso. E também ele vai falar no capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, o Espírito Santo vocês recebem pela fé. É pela fé, quando vocês creem, vocês recebem o Espírito Santo. 3, 5. E aquele, pois, que vos concede o Espírito, e quem opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o Espírito, a pessoa recebe pela pregação da fé. Por exemplo, quando você ouve uma mensagem, você recebe o Espírito, se você crê. Sim, você recebe. Você recebe o Espírito com a pregação, com a mensagem. Você recebe. Agora, vamos ao capítulo 4, que fala da nossa filiação em Cristo. A filiação dos gentios. E é muito interessante isso, por quê? Porque os judeus, eles não chamavam Deus de Pai. Eles não chamavam. Aliás, não chamam Deus de Pai. Mas em Cristo, nós somos filhos. Muitas vezes se diz assim, fulano é ovelha. Não é ovelha. Servo, por exemplo, amigo, enfim, outros nomes, né? Mas o mais importante, e é o que mais caracteriza a nossa posição hoje diante de Deus, é filhos. Somos filhos.
Deus é pai, somos filhos. Por isso, a Bíblia fala em determinadas situações que Jesus é como se fosse um irmão, um primogênito, né? Por quê? Porque ele nos deu a capacidade de nos tornarmos filhos, filhos de Deus. E ele vai falar sobre isso. Vou ler primeiro na Bíblia, revista e atualizada, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, menores aqui é no sentido da lei, que o apóstolo Paulo vai dizer, quando os judeus estavam debaixo da lei, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Os rudimentos aqui do mundo são as cerimônias judaicas, tá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, quer dizer, Deus enviou Jesus, seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, não é sob, ou seja, debaixo da lei. Jesus estava debaixo da lei, nascido de uma mulher, da boa semente, porque a mulher é a boa semente, tá? Então, nascido de mulher. Por quê? Porque era uma profecia. Era uma profecia que haveria inimizade, né? Entre o descendente da mulher e a serpente. Então, para resgatar, versículo 5, os que estavam sob a lei. Então, para resgatar os que estavam também debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, os Gálatas, se eles voltassem aos rudimentos no mundo, quer dizer, os rudimentos, aquelas coisas básicas, aquelas coisas da lei, eles estariam voltando à escravidão. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Estão falando dos gentios. Mas agora que conheceis a Deus, olha que coisa interessante. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Que coisa tão clara de entender, né? Isso aqui precisa de revelação, isso aqui não precisa de revelação. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão querendo voltar para os rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeste. Somos irmãos, tá? Deus é Pai, somos irmãos, por isso nos dirigimos
aos irmãos, às irmãs, porque somos filhos do mesmo Pai, espiritualmente falando. Né? E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes que me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Paulo pergunta para eles, aos Gálatas, eu me tornei inimigo de vocês apenas por dizer a verdade? Porque o que Paulo estava falando era verdade. Eles estavam querendo voltar aos rudimentos fracos, inúteis, que não servem para absolutamente nada, a não ser para escravizar as pessoas, escravizá-las com dízimos, escravizá-las com regras, com normas, com escalas, com isso, com aquilo outro. O apóstolo Paulo fala que se voltar aos rudimentos fracos e pobres, estão sendo escravizados. Estão sendo escravizados. É o que está escrito, né? Ele continua, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esses aí que estão querendo judaizar vocês, eles estão fazendo isso, mas a intenção deles é que vocês, o zelo que vocês têm, seja para eles. Ou seja, seria hoje, por exemplo, olha, o que eles querem é que você trabalhe para eles, para que eles não trabalhem. Eles querem eles querem o seu dinheiro, eles querem o seu dízimo. Eles querem o seu dízimo, eles querem o seu dinheiro. É isso que eles querem. E por isso, então, eles judaizam. Porque é justamente no antigo pacto, na antiga aliança, que fala de sacrifício, mas que apontava para Cristo. E não precisamos mais de sacrifícios hoje. Não se precisa, não se necessita mais. E naquela época o sacrifício também nem era dinheiro. O sacrifício eram sacrifícios de animais que tipificavam o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, que João Batista diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele estava perplexo com aquilo que estava acontecendo. Havia uma perplexidade em Paulo, porque, puxa vida, eles estavam voltando, quer dizer, voltando não, eles estavam indo para os rudimentos fracos e pobres da lei judaica. Aí ele vai dar o exemplo de Sara e Agar, e é onde eu gostaria de fazer aqui um comentário. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre.
Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Aqui está um detalhe importante. Veja bem, Deus, quando chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, que Abraão teria um filho. E o que aconteceu? O tempo ia passando e Abraão, então, e com Sara, vendo que eles não tinham filhos, o que eles fizeram? Eles tentaram dar uma ajuda para Deus, ajudar Deus, exatamente. Então, Sara sugeriu o quê? Que Abraão tivesse uma relação com a sua escrava, sua empregada, Agar, e dessa relação, então, nasceria um filho e seria, então, o descendente. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o primeiro nasceu segundo a carne. Ou seja, foi a tentativa do homem e não confiar na promessa. Já o segundo, ou seja, no caso Isaac, ele nasceu segundo a promessa. Ou seja, Deus é quem realizou. Então, a salvação, quem realiza é Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada para ajudar nisso ou para interferir nisso. Esse é o sentido, a obra redentora de Cristo. Cristo não precisa da minha ajuda, da sua ajuda, para realizar a obra da salvação, que já foi realizada, para pagar o preço. O que acontece quando a pessoa quer praticar obras da lei com a finalidade de ser salva, está fazendo como Sara e Abraão fizeram. Ou seja, é carne, não é espírito, é carne. Porque o espírito é quando a pessoa entende que a salvação foi conquistada por Cristo, que é um favor imerecido. Ah, mas isso é muito fácil. Fácil para você que não esteve na cruz, que não teve que cumprir a lei. Para mim é fácil. Para mim é fácil hoje obedecer por amor. Mas Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário, isso foi fácil? A nossa cruz hoje, ela não é pesada como a cruz de Cristo, meu irmão, minha irmã. E o negar-se a si mesmo não é por imposição da lei. Aquele que quiser, venha após mim, negue a si mesmo. O que quiser. Esse querer nasce do amor que você tem para com Cristo. Porque seria uma incoerência de Jesus dizer que, por exemplo, que a cruz é pesada, que você tem que carregar, que é um sofrimento imenso, não sei o quê, blá. Quando ele mesmo diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque é por amor. Quando se ama, quer se agradar. Quando se ama, qualquer esforço não se torna um sacrifício, mas um prazer até. Por isso que o amor, nós ainda vamos fazer uma live, um estudo sobre o amor, que está lá em 1 Coríntios 13. O amor, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, mas jamais acaba. O amor que Cristo demonstrou para conosco nos faz ser tão gratos a Ele,
queremos agradá-lo. Quando se ama, é assim. Quando se ama, é dessa maneira, é dessa forma. Então, não tente, meu irmão, minha irmã, eu digo isso para você de coração, não tente dar uma ajudinha para Deus, achando, não, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Você é salvo porque Cristo, Ele conquistou a salvação. Faça porque dentro de você existe o desejo de agradá-lo. Então você procura viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, aquela escrava que teve um filho, ou seja, Abraão, querendo pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio caminho, gera para a escravidão. A lei gera a escravidão. A lei é Monte Sinai, é a escravidão. Monte Sinai é a escravidão, porque lá foi dada a lei. Olha só. Agora, você lê isso aqui para aqueles irmãos e irmãs neopentecostais, aqueles irmãos e irmãs, por exemplo, pentecostais, eles acham que você está criticando eles, que você está indo contra a fé deles. Eles acham isso, eles pensam que nós somos inimigos porque estamos falando a verdade. Mais claro do que isso, só lendo a Bíblia Viva, que daqui a pouco eu vou ler, que está mais claro ainda. Diz assim, mas a Jerusalém, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. É o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, quando essa carta foi escrita, então sugere que Jerusalém ainda estava debaixo da escravidão, tanto espiritual como fisicamente, porque havia um domínio do Império Romano, e eles ainda estavam também debaixo da lei, porque o templo ainda estava de pé. O templo estava de pé, os sacrifícios ainda eram feitos, enfim. Só depois, no ano 70, que o templo veio abaixo. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. Tá vendo? A Jerusalém lá de cima, é essa que nós pertencemos. Os caídos na graça pertencem a Jerusalém de cima. Não é a Jerusalém de baixo. Eu até gostaria de voltar a Jerusalém, já fui várias vezes em Jerusalém e tal, mas se não for também não tem problema nenhum, porque embora Jesus tenha andado lá, Jesus de Nazaré, se torna um lugar físico como qualquer outro lugar. A única peculiaridade é que ali Jesus de Nazaré andou, mas nós pertencemos a Jerusalém lá de cima, que é espiritual. E ele diz aqui, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, para que você participe dessa vida com Deus, para que você participe da graça mesmo, você tem que, você deve, né? Tenha uma força de expressão, mas você deveria deixar de lado esses rudimentos pobres, fracos. Eu vou ler a Bíblia Viva agora e ela é muito até mais clara, tá? Eu vou ler, porque eu acredito que nem precisa aqui fazer muitos comentários. Olha só, Gálatas 4, Bíblia Viva. Lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para seu filho pequeno, esta criança, até crescer, não é muito melhor do que um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto seu pai tinha. Você sabe que o relacionamento que Deus queria ter com o povo judeu é o relacionamento que Deus tem agora com a sua igreja, com aqueles que caíram nas graças, com aqueles que aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Há muitos podem dizer assim, eu aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz. Sim, você aceita, mas você não confia que o sacrifício dele foi suficiente, você quer fazer também os seus sacrifícios, você não crê na promessa, porque você de repente está fazendo como fez Abraão e Sara, você quer dar uma ajudinha. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. Mas quando chegou o tempo certo, e o tempo certo foi justamente a vinda de Jesus, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus mandou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, para que tenhamos o direito de falar de Deus como nosso querido Pai. Meu irmão, minha irmã, os judeus não se relacionavam com Deus assim, como Pai. Aliás, a acusação de Jesus foi essa. Ele foi acusado disso, de se dizer filho de Deus. Essa é a maior glória. Você pode até ser um ex-amigo, você pode ser um ex-escravo, um ex-servo, mas você não pode ser ex-filho. Não existe ex-filho. Filho é filho. Permanece filho. Não tem jeito. É filho. E nós somos filhos. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos do Altíssimo. Podemos chamá-lo de querido Pai. Querido Pai. Agora, não somos mais escravos, mas verdadeiros filhos de Deus. E uma vez que somos seus filhos, tudo quanto ele tem nos pertence, pois foi assim que Deus planejou. Antes de conhecerem a Deus, vocês, ele está falando aqui os gentios agora, vocês, os gentios, eram escravos dos que são considerados deuses, mas que nem ao menos existem. Então, éramos escravos de deuses, cada um tinha o seu Deus. E agora que acharam Deus, ou melhor, agora que Deus achou vocês, e que coisa maravilhosa,
Fomos nós que achamos Deus. Deus que nos achou, Ele que nos escolheu. Como é possível que vocês queiram voltar atrás e tornar-se mais uma vez escravos de uma outra religião deficiente, fraca e inútil? Fraca e inútil. Que tenta alcançar, pela obediência às leis, o favor de Deus. Ou seja, né? Vocês estão procurando obter as boas graças de Deus por meio daquilo que fazem ou não fazem em determinados dias, ou meses, ou épocas, ou anos? Eu temo por vocês. Tenho receio de que todo o meu árduo trabalho em seu benefício não tenha valido de nada. Queridos irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas, pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar. Então Paulo diz assim, eu estou livre dessas cadeias, não tenho mais essas coisas me aprisionando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Tantas coisas, tantas normas, tantas cerimônias, tantas coisas. Vocês não me desprezaram naquela ocasião em que preguei pela primeira vez a vocês. Embora eu me encontrasse doente quando primeira vez lhes levei a boa nova de Cristo. No entanto, ainda que minha doença lhes fosse repugnante, vocês não me rejeitaram nem me mandaram embora. Não me mandaram embora. Receberam-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou até mesmo o próprio Jesus Cristo. Que é feito daquele espírito feliz que sentimos juntos naquela ocasião? Porque eu sei que vocês naqueles dias com toda alegria teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado para substituir os meus, se aquilo tivesse me ajudado. Então acredita que Paulo devia ter um problema nos seus olhos, alguma coisa que o afetava. E agora eu me tornei inimigo de vocês só porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres que estão tão ansiosos de ganhar suas boas graças, não estão fazendo isso para o bem de vocês. O que eles estão procurando fazer é separá-los de mim, para que vocês prestem mais atenção neles. É uma coisa muito boa quando há pessoas atenciosas com vocês, movidas por boas intenções e de coração sincero, especialmente se não estiverem fazendo isso justamente quando eu me encontro entre vocês. Meus filhos, como vocês estão me ferindo? Mais uma vez estou sofrendo por vocês as dores de uma mãe enquanto espera seu filho nascer. Assim eu anseio pelo dia quando afinal Cristo lhes ocupe totalmente o ser. O desejo de Paulo era esse, que Cristo ocupasse totalmente o ser dos Gálatas. Como eu gostaria de poder estar aí com vocês agora mesmo e não ter de discutir com vocês desta maneira, pois a esta distância, francamente, eu não sei o que fazer. Agora ele vai falar de Sara e Agar. Escutem-me vocês, amigos que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para ser salvos, porque vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava.
Mas o beber da mulher livre só nasceu depois que Deus havia feito uma promessa especial de que ele viria. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas maneiras de Deus ajudar o povo. Um modo foi dar-lhes suas leis, para que as obedecessem. Ele fez isso no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. Aliás, o Monte Sinai é chamado Monte Agar pelos árabes. E, em minha ilustração, Agar, a mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a cidade mãe dos judeus, o centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer os mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são seus filhos escravos. Você sabe que Agar, o filho dela, Ismael, origens árabes. Mas a nossa cidade-mãe é a Jerusalém Celestial. E ela não é escrava das leis judaicas. Foi isso que Isaías quis dizer quando profetizou: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar. Você pode gritar de alegria, embora nunca tivesse tido um filho antes, porque eu vou dar-lhe muitos filhos, mais do que a mulher escrava tem. Eu e vocês, caros irmãos, somos os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaac. E assim nós, que somos nascidos do Espírito Santo, somos agora perseguidos por aqueles que desejam que guardemos as leis judaicas, tal como Isaac, o filho da promessa, foi perseguido por Ismael, o filho da mulher escrava. Entretanto, as Escrituras contam que Deus disse a Abraão que mandasse embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava não podia herdar a casa e as terras de Abraão juntamente com o filho da mulher livre. Queridos irmãos, nós não somos filhos escravos sujeitos às leis judaicas, mas filhos da mulher livre, aceitáveis a Deus por causa da nossa fé. Meu irmão e minha irmã, é maravilhoso. E eu fico pensando que é por essa razão, por essa clareza, por esse entendimento, que não se prega isso, não se anuncia isso. Porque se pregar isso, se anunciar isso dentro do sistema religioso, ele rui. Ele vai ruir. Porque a pessoa vai entender que a obra de Cristo foi perfeita, foi suficiente, foi redentora, o preço foi pago. Não há que pagar absolutamente mais nada. O preço já foi pago. Não precisamos viver de acordo com as leis judaicas, cerimônias judaicas. Eu não tenho nada a ver com Páscoa. Tudo bem, se vier um dia que todo mundo está em casa, enfim, você pode fazer uma ceia, desfrutar, tudo bem, mas a Páscoa é uma festa judaica, festa dos tabernáculos, festa das primícias, né? Agora, como dízimo, jejum, unção com óleo, essas coisas todas que eram rudimentos, fracos, inúteis, que não davam a força e não dão a força para que a pessoa faça aquilo que tem que ser feito ou deixe de fazer aquilo que tem que deixar de fazer. Somos circuncidados no coração. Não somos circuncidados na carne, mas sim no coração. As leis do Espírito estão imprimidas na nossa mente, não em pedras. A lei do Espírito. Então,
Meu irmão e minha irmã, se você quiser meditar mais sobre isso, deixa aí o seu comentário. Eu sempre leio os comentários, sempre lá dou o meu joinha também nos comentários. Não esqueça de dar o seu like. Mais uma vez eu peço aqui que você nos ajude se inscrevendo no canal. Vamos chegar à marca dos 100 mil inscritos. Faltam menos de 3 mil inscritos, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É bom, muito bom ler a palavra. É muito bom buscarmos esse entendimento da graça de Cristo, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e seja livre, meu irmão, minha irmã. Fique livre. Não fique com nenhum peso na sua consciência, na sua cabeça. Nada disso. Nada, nada, nada. Tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Vamos em frente.